pessoal, eu sou a professora Jéssica e hoje a gente vai fazer a questão de número 102 do caderno do Enem de 2020, prova amarela de Ciências da Natureza. Em uma pesquisa estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivos de células tumorais, colunas escuras na figura, e células normais, colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos controle não receberam quimioterápicos, controle de células tumorais, CT, e de células normais, CN. As colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos tratados com 5 compostos. O número de células viáveis após os tratamentos está representado pelas colunas. Então, a gente tem ali as colunas, né? A coluna preta, nesse caso, são as células tumorais. As colunas brancas são as células normais ditas saudáveis. Qual quimioterápico deve ser escolhido para o tratamento desse tipo de tumor? Alternativa A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 e 5. Então, o que a gente vai ter que analisar nesse gráfico, né? Tem uma informação muito importante no enunciado, que ele diz que os 5 quimioterápicos são testados quanto à sua capacidade de agredir células tumorais, tá? Mas, além disso, também tem que verificar o quanto de agressão está acontecendo nas células saudáveis, porque não adianta o composto agredir 80% das células tumorais e agredir também 70% das células saudáveis, né? Então, tem que acontecer um equilíbrio ali, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que verificar ali nas colunas, tá? Nas colunas que tem as células tumorais, a gente precisa encontrar a menor coluna, que isso vai me dizer que as células tumorais estão sendo muito agredidas, tá? Então, eu vou ter que ter um número de células reduzidas naquela coluna preta. Em contrapartida, nas colunas brancas, eu vou ter que ter um aumento dessas células saudáveis. Então, é isso que a questão quer que eu faça a interpretação, tá? Então, a gente vai ver ali, o 1, por exemplo. Eu tenho ali na faixa de 30 milhões, mais ou menos, de células tumorais que estão sendo agredidas. Ao mesmo tempo, ali nas células brancas, eu tenho em torno ali de 25 milhões de células saudáveis, tá? Tá, ok. Vamos ver a 2, vamos ver se pode melhorar esse cenário, né? Ali na 2, eu tenho a presença de em torno de 15 milhões de células tumorais. Olha, diminuiu, comparando com 1, agrediu mais as células tumorais. Então, a gente fica ali com 2 por enquanto, tá? Mas eu preciso comparar com a coluna branca. Vamos lá no 2, na coluna branca. Ó, eu tenho em torno ali de uns 32 milhões de células saudáveis. Ó, no momento em que eu tenho somente 15 milhões de células tumorais, depois que eu usei o composto, eu vou ter uma presença de mais ou menos 35 milhões de células saudáveis. Tá valendo muito a pena, né, pessoal? O número de células saudáveis presentes depois do uso do composto é muito maior, né, do que a presença das células tumorais. Por enquanto, a gente fica com a 2, tá? A 3, ó, eu tenho uma diminuição ali, em torno de 10 milhões de células tumorais depois do uso do composto. Mas a gente vai ver lá na coluna branca, eu tenho também a presença de somente 10 milhões de células saudáveis. Então, aqui nesse caso, teve uma agressão muito forte nas células tumorais, mas também teve uma morte considerável de células saudáveis, então não é um indicado, tá? Ali na 4, a gente também vê um parâmetro que não favorece ao organismo, comparando com o 2, né? A gente está vendo ali que a presença das células tumorais, nesse caso, é muito grande. Esse composto não conseguiu agredir o suficiente dessas células tumorais. Está lá na faixa de 50 milhões, não vale a pena, né, pessoal? E aí ali na 5 também a gente tem ali na faixa de 4 milhões de células tumorais ainda presentes depois do tratamento. É muita coisa, pessoal. Então, comparando todas essas colunas, a gente vai ficar com a coluna 2, que é a alternativa B.
Espero que eu tenha ajudado vocês. Se liguem nas questões do Enem e siga o canal da Aula Livre. Tchau, tchau!